Opa! E aí, tudo beleza? Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário. E hoje a gente traz na mesa aqui, mais uma vez, o grande Andrezinho, né? Tá virando aqui, tem cadeira cativa aqui com a gente, e o grande Reiner Trindade. Não é isso, doutor Nanderson? Dá boas-vindas aí pra galera. Doutor Nandes, acho massa. Bem-vindo aí, Andrezinho, Reiner, parceirão aí de longas datas. Vamos conversar sobre o mercado imobiliário aí. Obrigado, Andrezinho, cadeira cativa, né, mesmo? O podcast Papo com Café traz aqui pra vocês as notícias do mercado, bate-papo, alegria, descontração, muito conteúdo. A gente tá fazendo uma troca bacana com vocês. Mande aí as mensagens dizendo os assuntos que vocês querem ver que a gente comente aqui, que a gente faça aqui, os convidados também, pode mandar aí pra gente, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Verdade. Coloca lá o sininho ativo, né? Comenta e compartilha aí, para que a gente possa conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Então, eu vou começar aqui com o estreante, né? Reiner Trindade. Pressão, hein? Não, para você se apresentar, diga aí quem é Reiner Trindade aí pra galera que tá assistindo a gente. Valeu, Guga, obrigado pelo convite. Você sabe que eu tenho o maior respeito por você, por Nanderson também. André já conheço há algum tempo e estou muito satisfeito com o mercado. Sou um entusiasta com o mercado imobiliário. Estou no mercado desde 2012 e, como eu estava falando, eu conheço poucas pessoas que estão no mercado que realmente quiseram entrar para o mercado, né? Que estudaram, foram entender como é que funciona, tudo isso. Mas isso aí é uma questão individual. Eu estava no outro ramo de atividade e, enfim, saí desse ramo para realmente decidir ser corretor de imóveis. E eu posso dizer que eu sou corretor de imóveis com muito orgulho da minha profissão. E por escolha, né? E por escolha e, assim, bem programado. Então, talvez hoje, algumas pessoas... Reiner, você às vezes é um pouco metódico com a forma que você trabalha, né? Mas, enfim, o objetivo é o resultado para o cliente. O meu foco é no cliente. Mas você vai falar bem disso aí, porque esse é um ponto meio polêmico dentro do nosso mercado, né? Sim. Porque, assim, quem é criterioso, quem trabalha com propriedade, quem faz as coisas com um propósito certo, às vezes é mal interpretado. E isso é... tudo bem, faz parte. Mas, assim, isso reflete no teu resultado. Isso reflete no profissional que você é hoje, né? Porque a referência que você tem dentro do mercado vem em função de como você escolheu trabalhar. Não é isso? E doutor Andrezinho, seja bem-vindo de volta a essa cadeira show aqui do Papo com Café. Dá aí sua saudação para essa galera bacana aí. Agradecer a você, Guguinha, meu amigo Nanderson, Reiner, um cara que também eu conheci um tempo atrás. É um cara que também a gente já trocou muita ideia. Eu acho que a gente não chegou a fazer ainda nenhuma parceria concreta não, mas a gente já conversou muito sobre imóvel. Tô aqui de novo, esse convite foi uma outra surpresa super agradável. Tô aqui para aprender um pouquinho mais com vocês, dizer que da última vez que nós sentamos para cá, para mim, o mercado deu uma aquecida bacana, tá? Isso é bom. Agora de dezembro para cá, cara, eu consegui fazer coisas assim que nem eu esperava. O mercado me surpreendeu e está surpreendendo. E eu acho que a gente tá num ano bacana para essa galera que já tá um pouco mais no mercado, como a gente estava discutindo aqui, o cara que já tem o conhecimento, que sabe como lidar com o cliente, a gente vai dar uma surfada numa onda legal esse ano de 2023. Bom demais. Verdade, a gente estava até conversando aqui, Reiner falou muito bem sobre a questão do mercado em si, do posicionamento que cada profissional deve ter, né? Frente ao mercado, frente aos clientes. E a responsabilidade do corretor, que ele hoje é bem sucedido em relação aos que estão começando ou que de repente não alcançaram aquele determinado resultado que almejam, é porque justamente como nós falamos aqui, né, Guga, nos alguns episódios passados, hoje o corretor, ele muitas vezes ele não se capacita e ele tem vergonha de dizer o não ao cliente. E isso é uma coisa que eu admiro muito o Rei, né, porque ele é o cara que tem uma metodologia, como o Guga bem falou aqui, muitas vezes é mal interpretado, não só ele, como alguns outros colegas que a gente conhece, porque ele já tem um processo definido da forma que ele trabalha. E aquele corretor que não sabe trabalhar com processo, ele tem uma certa dificuldade, não é isso? De uma certa forma, a gente aprende no amor e na dor. Ou na dor, você escolhe. Eu prefiro no amor. Né? É uma opção minha. Eu controlo bem os imóveis, os clientes que visitam, os clientes que eu tenho.
muito abaixo do que eu gostaria, muito abaixo, mas eu consigo controlar. Eu vejo alguns colegas que não têm esse controle. E tudo bem, legal. Só que se daqui a 15 dias eu voltar a manter contato com esse cliente e ele não tiver feito negócio, eu vou atrás. Eu não gosto de ficar ligando, pressionando, não é o meu perfil. Mas eu gosto de deixar o cliente à vontade. E assim, estou satisfeito porque a gente tem feito negócios. Eu não pego o meu cliente, que eu falo que é meu, mas não é meu, mas eu não pego o cliente e fico ele embaixo do braço tentando fazer negócio sozinho com ele. Eu abro para o mercado, para os parceiros. A gente é testemunha disso. É verdade. E as coisas vão fluindo. Eu ajudo o Guga, que ajuda o Nanderson, que ajuda o André, que me ajuda. Verdade. E vai circular aqui o business. Quanto mais negócio se faz, quanto mais mãos se troca o dinheiro, quanto mais movimento tem o mercado, maior ele fica e mais Você forte vai ele tá fica, bem, né? Você vai estar bem, eu vou estar bem, está todo mundo bem. E quem não trabalha assim, beleza. Só que o mercado ele vai fazendo uma seleção natural. Tem pessoas que eu confio 100%, tem alguns que eu respeito, o meu sorriso é para todos, mas o meu respeito não. Então, eu dei uma pisadinha, tal, não é daquele jeito, vamos seguindo. O tempo é quem vai dizer quem está certo. Não sou eu, não é André, não é Nanderson, não é Guga. A gente tem uma experiência, você no seu mercado, que você atua mais, você no seu, André no dele. Eu procuro trabalhar dessa forma. Mas vocês dois têm duas características assim distintas de posicionamento hoje, né? André hoje é um corretor da Top Brasil, né? Uma imobiliária. Sim. Grande abraço, Paulinho. E você é um corretor autônomo, vamos colocar assim, né? Porque você não está agregado a nenhuma imobiliária e a tua estrutura é uma estrutura tua, né? Eu Zé. Você, né? Eu, Zé. Exato. Isso. E assim, André conta com um suporte em Sim. alguns aspectos e você é o seu suporte. Então, assim, qual é a grande diferença hoje se você fosse um cara que não tivesse suas métricas, sua formatação de trabalhar, qual era a grande dificuldade? É que você não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, então qualquer lugar é bacana, né? André vai tá lá, tem esse suporte, porque tem lá alguém no escritório que cuida. Tem uma marca, tem um nome. E alguém no escritório lá na imobiliária que cuida da divulgação dos produtos, que dá um suporte para ele nisso. E nem por isso vocês, na minha visão, são diferentes no mercado como profissionais, porque vocês conseguem entregar a qualidade. Eu acho que vocês dois se posicionam como profissionais do mercado imobiliário que não vendem imóveis, vocês entregam serviço. Certo. Isso é uma coisa que eu vejo em vocês dois, na postura de vocês, né? Então, como é que é essa tua rotina, Reiner, de controlar isso? Você usa algum aplicativo, você usa algum CRM, você usa alguma coisa assim que nosso corretor pudesse, que tem um perfil parecido com o teu, né? E daqui a pouco o Andrezinho coloca aí como é que é lá na Top, né? Como é que você controla isso? Como é que você faz esse Certo. gerenciamento, essa gestão, né, aí dos do... clientes e de Eu sou imóveis. corretor autônomo, eu não trabalho com alguns programas, com alguns aplicativos. Desde quando eu saí de uma grande imobiliária, que eu comecei a trabalhar no mercado como autônomo, Pode ficar à vontade para falar o nome. né? trabalhei na Caio Fernandes, que eu me orgulho muito. Grande Caio, abraço, Um abraço, Suzano. Caio Fernandes. Aprendi muito com ele, um cara realmente visionário, diferenciado. Fiz vários negócios com vários parceiros que conheci na época lá e são parceiros até hoje. Conhece a minha forma de trabalhar. A pessoa pode não gostar do meu jeito, tal. Só lhe interromper uma coisa aqui, porque assim, não pode falar na Caio sem falar de Gregório, né? Pô, figuraça. Falei com ele esses dias. Um cara que eu elogiei muito o trabalho dele, que ele está fazendo agora como corretor autônomo. É um cara muito prestativo. Entrega Demais. tudo que você precisar. E assim, você vai vendo exemplos, né? Gregório é um exemplo de um cara que sempre tratou todo mundo muito bem. Eu via isso na Caio Fernandes, entendeu? Mas quando eu saí de lá, eu comecei a ver algumas pessoas que trabalhavam de uma forma que eu gostaria de trabalhar, de uma forma que talvez eu conseguisse trabalhar e de uma que eu tinha certeza que eu não ia trabalhar. Você né? selecionou 3 tipos de profissionais. Exatamente. E aí eu fui tentando. Uma das coisas que eu aprendi com algumas pessoas que me ensinaram é o seguinte: você ter controle do que você está fazendo. O controle é necessário. Isso na Caio eles faziam muito bem na época. Esse controle eu faço como hoje. Eu não saio de casa sem um termo de visita. Eu não saio de casa
Importantíssimo. sem um Demais. termo de proposta. Já vi colegas falando, perderam o negócio, que visitaram imóvel, depois soube que o cliente que foi apresentado o imóvel comprou aquele Direto. imóvel, direto. Eu perdi venda assim. Sabe por quê? Porque o culpado foi ele mesmo. Eu não saio da minha casa sem um termo de visita, sem um termo de proposta e sem uma autorização de venda ou de locação. Eu não saio. Eu não saio de casa sem 2 canetas. Se uma falhar, a outra funciona. Isso é o básico. Mas algumas pessoas até hoje não sabem nem o que é um termo de visita. E tudo bem. Só que aí, na dor, você vai descobrir. A maioria dos imóveis que eu agencio são com exclusividade, tanto para locação quanto para venda. A maioria. Então, o que acontece? Independente disso, eu tenho um termo de visita, que o cliente está ciente, que visitou com o corretor tal. E, assim, pasmem, quase que a totalidade dos clientes nunca assinaram um termo de visita. Por quê? Porque não pedem. Mas isso é uma forma de você balizar, de você ter uma métrica, Sim. né? Se o cliente foi, se gostou, para daqui a 3, 5 dias você... E aí, chefe? E aí, doutor? E aí, magnata? Deu certo? Gostou, não gostou? Sua esposa? Seu marido? Enfim, é uma forma que eu utilizo. Porque daqui a 4 dias você não lembra nem o que você almoçou. Verdade. Quanto É mais verdade. do André Araújo, que foi um cliente que eu atendi naquele apartamento, naquele horário, você não vai lembrar. É verdade. Não vai, é humanamente impossível você lembrar. Então eu faço esse controle. Respeito quem não faz. E eu procuro formalizar tudo. Por quê? O que é acertado, na minha opinião, não é caro. Não é caro. Ele formalizou, tá ali. A outra parte aceitou, se inicia o negócio. Perfeito. Tudo cabe no papel, né? Quando você Pois é. previamente com... Até porque, se o negócio andar e por algum motivo não for concretizado, mas você tem a documentação, você tá para você mostrar para o cliente ou comprador. E até para o entender vendedor, onde teve a falha, Onde né? foi o Porque às meu vezes a erro? gente pode falhar, onde foi né? o meu erro? Onde é que foi o meu erro? Onde é que eu errei com esse cliente? O que é que eu posso melhorar? Então isso é uma análise, uma analogia que eu faço e graças a Deus a gente assim, eu como corretor autônomo estou muito satisfeito, o mercado, como o André falou, está excepcional. Nós temos excelentes corretores de imóveis aqui em Natal, grandes parceiros, grandes imobiliárias parceiras e a confiança é a base de tudo. Verdade. Mas você tem que estar documentado. Com certeza. Você documentado, meu amigo, tá ali, o cliente tem consciência que você fez o trabalho coerente, correto. Se vai dar resultado ou não, o tempo é quem vai dizer. E lá na Top, conta aí pra gente como é que é esse... Na Top a gente vem utilizando com... Né, a gente pegou um know-how muito grande com o que a Remax ensinou. A gente tem hoje uma plataforma que é nova, que nós estamos usando. A gente passou muito tempo com... Como era aquele que a gente estava usando? Nosso junto era em Gaia, né? Em Gaia, que é aquela Sim. hoje, né? Que é aquela. E hoje a gente está Hoje é com aquela. uma plataforma nova que a gente ainda está se adaptando a ela, mas ela tem trazido um resultado Positivo. bem positivo, que é a Imobse. Uhum. E aí, a gente aplica hoje o mesmo, vamos dizer assim, o comportamento que a gente tem é praticamente o que a Renner tem, porque nós somos a Top Brasil Imóveis, ela hoje tem, no total, são 5 corretores, né? Tem a Ana Cristina, que é a esposa de Paulinho, está lá na parte administrativa, mas cada um cuida do seu negócio. É como se nós fôssemos uma espécie de você S.A., Sim. né? A gente tem um nome, existe uma, vamos dizer assim, como é que Paulinho gosta de dizer? A gente tem tudo mesmo nível, né, de conhecimento e tudo. Existe nós somos hoje uma família, né? Isso Trabalhamos é bacana. tranquilamente, abertos, e o bacana é quando você recebe um cliente, como por exemplo, Daniel, essa semana de São Andrezinho, recebi aqui uma cliente que o perfil dela é para você, eu não tenho esse imóvel, pega essa cliente aí. E eu não vou perder tempo de eu ir querer uma área que eu não tenho um dia a dia de... Por exemplo, agora, tem aparecido muita coisa de praia também, né? Então, eu vou manuseando. O cara assim, eu tô com um negócio aqui no Planalto, eu não conheço... Então, Direcionar, Na né? região, o né? bom da gente estar trabalhando nesse mercado é porque a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai fazendo essa fidelização. E eu entendi bem o que Renner falou aí. A gente tem o prazer e a gente escolhe com quem a gente quer trabalhar. Verdade. Tanto como parceiro, como também como cliente. Verdade. Então, isso nos dá um certo conforto. Agora, claro que o tempo nos ensina a saber fazer toda essa manobra. E assim, tudo funciona, sabe? Agora, o que é o bacana? Quando é que você sabe que você está fazendo certo? Quando você começa a ter o quê? As indicações são as coisas... Porque quando você recebe uma indicação, amigo, você tem 60% do negócio garantido. Olha, procure Nanderson, procure Reino ou Guga,
Olha, é um cara excepcional. A pessoa vai para você cega, ela só quer fazer o que você... Aberta. Verdade. Ela vem aberta, né? Vem. Vem. Ela vem confiante. Verdade. Então, assim, eu já fiz vendas que um produto que eu vendi gerou assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui bem bacana. A gente, há muito tempo atrás, pegou um produto chamado Coragem de Búzios. Acho que vocês conhecem esse produto, que é ali na Seara de Búzios. Quando o cara estava terminando de construir, convidou o Paulinho, para o Paulinho ir a gente fazer um trabalho lá, isso foi em janeiro de 2015, salvo me engano. A gente vendeu alguns produtos lá. E, como a gente... Era assim, eu estava lá quase 3 ou 4 vezes por semana, ia de manhãzinha, passava o dia todo lá e voltava. Então, a gente atendia muito cliente. E aí, eu atendi um cara, que é meu xará, chama-se André Frederico, ele é um médico, um urologista, um cara que ficou meu amigo. Ele e a esposa dele olharam lá, gostaram, e num domingo, às 10h30 da noite, não vamos esquecer disso, o telefone tocou com o nome da esposa dele. Aí eu fui atender o telefone. Aí, na época, a namorada disse, não atenda não, essa hora, eu digo, vou atender. Aí ele disse, André, tudo bom? A gente teve conversando com você lá em Búzios, mas a gente mudou aqui, a gente quer investir em Natal. Eu quero que você me ajude a achar um imóvel. Essa conversa gerou a venda de um Coster. Uau, Eu vendi um altíssimo Coster, padrão. 1029. né? Lá em cima, acho que foi 19º andar que eu vendi. Então, veja só que bacana. Eu poderia ter tido a escolha de não atender um telefone. Esse cara... Eu consegui criar um vínculo de confiança com ele. Então, o que você fez é uma coisa que todo corretor deveria botar na cabeça. Pensar no segundo negócio. Certo? Porque teu primeiro negócio foi você se vender lá no empreendimento. Com entendeu? certeza. E a partir daí o cara disse, pô, eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar no segundo momento. Né? Agora sim, falando nisso, eu só queria trazer aqui a Select, vai passar esse vídeo show aí pra gente, explicando um pouquinho o que é a Select, né? Pra você que quer fazer uns investimentos bacanas também, ó, usa aí a Select. Beleza? Show. Solta aí, produção. Nosso modelo de negócio está baseado no compartilhamento de riqueza gerada por ativos reais. A sua busca por diversificação da carteira nos incentivou a trazer parcerias sólidas. A sua visão pelo futuro do planeta é a nossa por produzir energia solar. A sua forma de valorizar seus bens nos impulsiona a alavancar seu patrimônio. A sua preocupação em proteger transforma a nossa em promover blindagem patrimonial. E sua paixão por tecnologia acessível nos faz ir além. Para transformar a sua relação com o dinheiro, a Select cria soluções em geração de renda recorrente, com retornos acima do mercado, lastreados por patrimônios sólidos. Inicie hoje sua parceria conosco e se permita um futuro livre e próspero. Select Investimentos. Inteligência financeira que muda vidas e move pessoas. Opa, e aí? Yes. O que é que acharam aí do vídeo aí? Show, né? Passa lá na Select, conversa lá com o Miguel, com a equipe dele lá, ou fala com a gente lá na Penates que a gente vai te indicar como é que funciona aí a Select, que é o teu banco, um banco, uma fintech, né? Um banco digital que pode te ajudar em diversas situações na área financeira, beleza? Então, voltando aqui, Andrezinho tá falando aqui dessa coisa, dessa irmandade dentro da imobiliária hoje, né? Porque eu sou do tempo que eu comecei que a gente não podia sair e deixar a agenda em cima da mesa, não. Se saísse, quando voltava, meu amigo, tinha perdido todos os clientes. Ele passou por né? isso. Não, cara, graças a Deus, não Mas passei sei. não, mas a gente escuta as histórias aí que a gente entende É complicado, é complicado. Mas ainda bem que isso mudou. É verdade. E Reiner falou aí sobre exclusividade, né? Essa questão da exclusividade, que é um ponto muito importante que hoje muita gente acha que a exclusividade é só pensando no corretor ganhar dinheiro. E, na verdade, isso é muito positivo para o vendedor, para o mercado, porque a gente vai ter uma divulgação mais realista do imóvel, né? Não vai ter tanta disparidade de oferta, porque tem profissionais que oferecem o mesmo imóvel de maneiras diferentes, com preços diferentes, né? E o proprietário achando que ajuda, é a mesma coisa de botar 20 placas no imóvel, isso mostra que é um desespero. Então, assim, a dica é, escolha um corretor de sua confiança,
esse cara vai fazer o trabalho de divulgar no mercado, porque o corretor não tem só como cliente o comprador final, né? Eu sou cliente de Reiner é cliente de Nandos é cliente de André. Então, assim, essa troca é importante e a exclusividade, né, principalmente com a gestão, é uma ferramenta muito importante e tem se mostrado com muito mais eficiência para a venda dos imóveis, né? Não sei como é que vocês observam esse detalhe aí. Queria falar Verdade. um pouquinho sobre isso, Sim. porque isso é fundamental. Nós vivemos lá essa semana uma experiência boa em relação a isso. O nome exclusividade dá muito medo a alguns clientes, porque eles pensam o quê? Que, poxa, só você que vai poder vender meu imóvel. Não é isso. Mas a gente eu acho, fala... André, antes de você concluir seu raciocínio, eu acho que essa questão, o nome exclusividade soa muito mal, porque até quando eu me recordo, quando eu entrei no mercado, já existia a prática da exclusividade. Na verdade, a exclusividade é uma lei que se Uma existe... sugestão que existia nos É, Cresces. nos Cresces, que Existia. hoje o proprietário de imóvel ele tem que contratar um corretor imobiliário credenciado ao conselho Certo. para desempenhar determinada a intermediação da venda ou locação de determinado imóvel. Só que o mercado ele se habituou a trabalhar sem a exclusividade, que a exclusividade hoje é uma lei, como eu falei. Mas voltando aqui ao que você estava falando, acho que o termo exclusividade ficou um pouco pesado hoje no mercado, porque na época a gente não tinha a velocidade de informação que nós temos hoje. A dinâmica de você ter um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, as plataformas digitais, de modo geral, sim, onde você pega um imóvel e compartilha com 50, 200 profissionais, como a gente faz em lista de transmissão, alguns colegas que a gente tem em grupo, e a gente dá dinâmica nessa velocidade de venda. Então, na época, quando a gente trabalhava exclusividade, só determinada aquela imobiliária realmente podia vender. E hoje ainda muita gente confunde. Mas aí a gente está falando agora de um momento que a gente chama de gestão, né? Perfeitamente. Então, como é que funciona a gestão da exclusividade? Quando o cara consegue entender que é o seguinte, eu vou ser a pessoa de confiança dele, eu vou ser o único interlocutor em relação a todas as operações que forem inerentes a esse imóvel. Acaba ruído de comunicação. Acaba ruído de comunicação, acaba essa questão de você ver, porque a gente vê ainda um mesmo imóvel com vários corretores anunciando nas plataformas gratuitas. Sim. A gente vê isso. Você vê disparidade de área construída errada, você vê IPTU errado, você vê preço do imóvel errado, com diferenças até gritantes. Condomínio, você vê informações IPTU. erradas. E outra coisa, aí você tem uma pessoa que está cuidando com carinho daquele seu imóvel. Isso não significa que só ele vai vender, não. Ele tem um cuidado especial com o seu imóvel. Na divulgação do seu imóvel, ele vai em busca daquele cliente exatamente para que é aquele cliente que tem o perfil daquele produto que ele deixou com você. Perfeito. Certo? Então, isso aí é importante que o cliente entenda isso, que você, na verdade, é o único interlocutor, mas a gente faz uma... viraliza, né? Faz uma divulgação com a turma que a gente conhece aqui. Então a gente tem hoje milhões de ferramentas: Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, tem um tal de Telegram também, que já é uma outra ferramenta parecida. Então você consegue sim. E a exclusividade dá uma garantia para você trabalhar, investir, porque você vai fazer investimentos na divulgação desse imóvel de uma amplitude que você nem imagina. Verdade. Né? Então dá toda uma certeza e uma garantia. Rapaz, eu tô impressionado aqui com a desenvoltura de Andrezinho. O cara é didático. Poxa, tô surpreso. Do primeiro dia pra cá, você tá um cara que você tá falando, bicho. Oratória. Oratória. Eu tenho acompanhado, Andrezinho. Caramba, parabéns, Andrezinho. De verdade, cara. Eu tô observando aqui você, cara. Você... Do primeiro dia, pessoal, pega aí, primeiro episódio, né? Lá, aqui no Papo com Café, Andrezinho tava aqui. Foi o ano passado já, né? Ainda agora finalzinho do ano. Foi o finalzinho do ano. Dezembro. Aqui. Tá conectando ideia com cara. Mas assim, cara, é bacana a gente... Olha como isso é um aprendizado. A nossa profissão, ela é um aprendizado contínuo. Sim. Porque a gente está aprendendo todo dia, até porque nós lidamos com pessoas, e você sabe que com gente faz... como eu disse, estou completando agora 33 aninhos, a idade de Cristo, que eu lido com isso, com pessoas, que é o que eu gosto. Se você me botar para ir trabalhar numa sala fechada com computador e ficar o dia todo lá, acho que eu vou endoidar. Mas eu conhecendo pessoas que eu gosto de conversar e ajudar e a entender necessidade. Deixa eu fazer uma conta aqui, que minha cabeça não tá funcionando agora. Deixa eu trabalhar com 6 meses. Deixa eu fazer uma conta aqui. O cara que mais entende em matemática que eu conheço é Guga. Não, mas é porque... Né? 6 meses ele começou já...
Rapaz, aí começou a fazer a conta aí. Eu tô 34 anos, cara. Você tá com 33, né? Não, mas eu tô com 34 porque eu comecei no mercado automotivo, você lembra? Era um menininho abestalhado, Não, que não 34 sabia. não, 35. Eu botei a data errada aqui. Uma conta errada. 35. Você está omitindo a sua própria idade aí, viu? Na sua E conta. Reina, Cara, eu vou fazer 54 anos esse ano. Beleza, coisa, parabéns. Entendeu? boa. E comecei no mercado oficialmente. Surf na veia. Assim, minha light. primeira venda foi com 13 anos de idade. Mas assim, comecei realmente no mercado aos 18, mas foi assim. Mas, Guga, a gente começa a ser vendedor quando a gente começa a pedir R$1 pro pai, que hoje é real, né? Começa a pedir um... E ele diz que não tem, aí você vai contar uma história. Cara, então, olha... todos nós somos vendedores, Não, mas- cara. É Todas as verdade. profissões. Analogia bacana. A você minha- fez todas as agora aí. profissões. a minha primeira experiência com vendas foi lá em Cruzeta. Ó, minha Eu ia pra terrinha. Cruzeta e tinha uma festa no final da... Uma festa todo final de semana, chamada Soirée. Era uma festa que começava cedo. Era um tempo do ronca isso mesmo. Eu acho que a galera não sabe nem o que é Soirée. Explica aí o que é Era uma festa que começava tipo 7 horas da noite e terminava de 11 horas. Que era pra todo mundo chegar em casa cedo, era pra galera... que ficou toda prestando atenção, viu? E assim, e aí meu tio tinha um bazar. Aí eu, doido pra chegar charlando na festa, né, assim, tem que chegar diferente lá. É. Aí ele tinha uma carteira de couro de vaca, que tinha o pelo da vaca assim, aquelas carteiras de... Digo, meu irmão, eu queria essa carteira. Ele fez, tu quer essa carteira pra ir pro Soirée hoje à noite? Eu fiz, quero. Isso era no domingo a festa, né? Domingo é o dia de feira lá em Cruzeta. Aí ele fez, tem esse lote aqui, se você vender esse lote de produtos, que ele tinha um bazar, a carteira é sua. Beleza, meu amigo. Era leiteira, aquelas de plástico, era um monte de coisa assim. Meu irmão, eu peguei tudo, peguei um cabo vassoura, botei os negócios aqui, fui pro meio da feira. Era só indo lá, Essa história eu zerava, não sabia, voltava e não. recarregava de novo. Quando eu cheguei lá, eu disse, pronto, tá aqui, ó, tudo vendido. Aí ele fez, pronto, tá aqui, ó. Eu me senti o cara mais importante do mundo naquela noite. Eu chegava assim, tirava a carteira do bolso pra comprar um refrigerante, né? Carteirona de couro. Era um negócio assim espetacular. Então eu disse, pô, cara, chegando, ofertando uma necessidade pra uma pessoa. Naquela época eu não tinha esse discernimento, né? Claro. Mas eu comecei a despertar que eu poderia entregar alguma coisa que a pessoa queria e eu ia ser remunerado por aquilo. tio Então, era um assim, sábio. fantástico, cara. Isso aí vivo, é. Ainda vivo? Meu tio, infelizmente, não, mas Era grande sábio. figura. Era um grande sábio, figura, era um grande sábio. figura. Despertar interesse. É. Qual é o seu interesse? Porque, Guga, a gente vê hoje em todas as profissões, quem não vende... E isso você vê aí. grandes profissionais em todas as áreas de atuação se vendendo, na mídia, se vendendo. Você perguntou no início nos aplicativos, eu terminei esquecendo. O que eu uso mais hoje com grande... 90% do meu tempo é o WhatsApp e, num percentual menor, o Instagram. Nos patrocinados, nas mídias pagas, eu uso bastante. Eu esqueci comentar. Isso só complementando aqui essa questão, que isso me despertou, que eu nunca gostei de pedir as coisas, né? Então, eu queria pescar, queria usar, a gente pesca piaba lá com massa. Aí eu chegava na padaria e dizia, Massa de ei, farinha. o que é que tá precisando fazer aí? O cara fez destacar a bolacha, daquela bolacha redondinha, o padeiro vinha com um pulsão, cortava ali e eu destacava. Aí o dono da padaria fez, a massa que você destacar é tua, tu faz o que você quiser. Aí eu sempre fazia um pão doce ou um pão carteira e era a minha isca de peixe. Então assim, todo dia de manhã eu tava na padaria, então eu ia de férias pro interior fazendo isso. Então essa questão hoje de você usar um Instagram, você usar uma ferramenta dessa, você tá trazendo para esse tempo assim, era a forma de me comunicar lá, a forma de eu ter o que eu queria era através disso, né? E você hoje fazendo essas divulgações, essa coisa, a gente tem aprendido muito. Não achem que é fácil. Para mim, que tive a oportunidade de conhecer o computador com meus 18 anos, talvez, assim, de mexer numa máquina dessa, né? De começar a mexer com isso, porque primeiro era muito caro, né? E depois você não tinha muito acesso em Natal, a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Meu filho tem 8 anos, pô, com certeza ele na minha idade ele vai ter um domínio muito superior a essa tecnologia.
E a gente tem dificuldade. E é uma ferramenta hoje, se você não tiver linkado, não tiver isso, papai que tem 80 anos, 81 anos, assim, tenta ali estar envolvido com isso, com essa prática, com essa necessidade do digital. E hoje passou a ser uma exigência número 1 para o corretor. Até os corretores de loteamento, que eram corretores que tinham assim, uma certa... eram um pouco discriminados, né, em relação ao restante dos outros produtos que se vende. Hoje o cara está extremamente antenado, porque na hora lá que ele está pegando a proposta, ele está tirando a foto da carteira de identidade do cara, está tirando tudo ali, né? Está tudo digital. Então, assim, a gente vem mudando muito essa situação do mercado. E o WhatsApp hoje é uma ferramenta fantástica. Mas eu entendo também o seguinte, que quando chega um lead, que chega uma resposta para você, você tem que ter a personalização do negócio. Não é só você receber um lead e ficar mandando imóveis para o cara toda hora. O cara quer saber. Entender a necessidade real do cliente. Você precisa ter esse apelo, porque o olho no olho é extremamente importante, né? Eu tenho... Pode falar, Não, pode falar. Eu tenho percebido, eu procuro personalizar sempre meus atendimentos. A gente não consegue todos, Sim. óbvio, né? Nós somos humanos, a gente é passivo de erro. Mas algumas pessoas, a gente faz 2 ou 3 perguntas, eles não respondem. A pessoa está travada. Aquilo que eu falei, quando o cliente abre para você as possibilidades, tudo fica mais fácil. Com certeza. É um jogo, né? O nosso negócio, nosso comércio, né? A nossa venda é um jogo, mas que eu tenho que jogar uma bola fácil para você. Eu ofereço a bola da praia, eu jogo a bola fácil, você me der, ela até com velocidade, mas fácil, que eu possa devolver para você. E a gente ter, né? Não é um jogo de tênis que eu tenho que tentar fazer o ponto, eu tenho que facilitar para você. Eu percebo que alguns clientes eles são um pouco, talvez por experiências que não foram satisfatórias em outras situações, ele não fala a verdade. Quando ele fala a verdade, que você consegue entender o que ele quer, você consegue ser mais assertivo. Essa é a minha ideia da personalização do atendimento. Não sei se vocês têm notado isso aí, né? Com a evolução da tecnologia, quando a gente mandou uma mensagem para determinado colega, a gente quer a resposta rápida, né? Mas lá na Penatos a gente tem tentado mudar um pouco a cultura, a questão de atendimento por questão de redes sociais. O que é que a gente está tentando implementar lá hoje? Hoje, quando a gente recebe um lead lá, antes o pessoal mandava logo uma mensagem pelo WhatsApp, né? Você demonstrou interesse nesse perfil aqui, qual horário eu posso te ligar? Eu estou pedindo agora para os nossos associados entrar em contato primeiro, se identificando, para dizer que está retornando o contato referente a determinado imóvel, para poder falar 2, 3 minutinhos para tentar entender a necessidade daquele cliente, para poder, a partir daí, começar a fazer o desempenho de um atendimento para poder entender e ganhar essa demanda aí. Porque o que é que acontece hoje? Hoje o cliente ele vê vários anúncios nos portais e ele manda, normalmente é assim, quando você liga, ele diz, não, qual é o imóvel? Porque eu mandei para 10, para uns 12. 5, 10 imóveis, eu não sei mais qual é. Mas o que é que acontece? Ele quer ver primeiro o link para relembrar de uma coisa que ele já não sabe mais. Então, o que é que a gente tem que fazer hoje? Pelo menos é uma orientação que a gente tá tendo lá com nossos associados. Ligar para esse cliente, identificar realmente a real necessidade dele, para depois ver se aquele imóvel que ele solicitou informação está dentro do perfil dele ou não. Porque aí você vai gastar força e aí a questão da informação é muito importante. Porque às vezes o cliente quer comprar um imóvel, ele não tem renda capaz de financiar e dar suporte à compra, e aí é todo um outro trabalho que a gente tem que se antecipar para poder fazer, né? E aí eu queria perguntar a vocês dois, qual o maior desafio hoje para o profissional do mercado hoje, para 2023? O que é que vocês enxergam assim, que hoje um profissional na área como a nossa de corretagem hoje, ele tem que ter ou fazer para passar essa barreira do maior desafio que vocês veem hoje no mercado? Olha, eu vou me meter aqui dizendo o seguinte, que é como o Reni disse, a gente tenta manter um padrão com todo mundo, mas às vezes a gente não consegue. Sim. Às vezes, o próprio cliente não sabe o que ele quer. E quando você começa a ter uma conversa com esse cliente, e você... Existe aquela coisa do rapport, né, que a gente conhece, e quando você consegue criar uma empatia, aí eu digo, amigo, eu vou lhe perguntar algumas coisas, mas não é para ser invasivo, é para eu poder ser assertivo no menor tempo com você. Isso. Na hora que eu entender a sua necessidade, eu não vou perder tempo de lhe oferecer um produto que você não vai querer ver,
né? Então, às vezes, o cliente ele tem, ele tem na cabeça dele que ele precisa de um imóvel X e com o tempo, quando você vai conversando com ele vê que estava pensando errado. Eu tenho vivenciado isso é verdade. Muito. nesse momento, agora, de uns tempos, de 2, 3 anos para cá. Então, na verdade, a gente tem esse mercadão aberto aí, muitos profissionais, como o Renan disse, minha gente, a nossa profissão é uma profissão muito bonita e muito bacana. Você, para estar nela, você tem que gostar. Primeiro de pessoas, eu acredito. Já é uma grande diferencial. E saber que é aquela coisa, você tem que lutar. Nossa profissão, ela é uma profissão comum de um advogado, de um dentista, de um arquiteto. Nós somos um profissional liberal, prestamos um serviço, uns prestam com uma qualidade diferente de outros. Sim, né? tudo bem. Mas isso é que é o bacana. Agora, quando a gente consegue... O que eu acho bacana, que eu gosto muito de frisar isso, é um conceito assim, diga uma coisa que você tem orgulho, eu consigo, na grande maioria dos meus negócios, às vezes eu nem consigo concretizar a venda ou a compra, mas eu crio um vínculo e aquele cara deixa de ser só um cliente e ele se torna um amigo. Perfeito. E ele não me compra nesse momento, mas ele me compra depois e depois ele me manda um cliente ou outro. Então, um atendimento bem feito, ele gera vendas que você não pode nem calcular. Então, o nosso desafio é esse, estar sempre preparado, acompanhando o mercado e conseguir entender o que o seu cliente quer. Na hora que você consegue fazer isso, você tem uma probabilidade muito grande de você concretizar o negócio. Perfeito. Perfeito, André. Você foi muito inteligente na sua resposta. Parabéns. A questão de você entender. Quando o cliente fala a verdade para você, você tem muito mais chance de conseguir atender a necessidade dele. Não é? Verdade. Se eu não tenho aquele produto, eu vou atrás de quem? Dos parceiros, vou atrás do André, do Guga, do Nanderson na Penates e de outros parceiros de confiança. Quando alguns clientes me procuram de um produto que eu não tenho, eu tenho aqueles parceiros que eu sei que eu posso confiar. Eu falo o nome do cliente, falo, amigo, amanhã eu não posso atendê-lo, atenda ele por gentileza. Isso chama-se confiança. Sim. A gente conversou já sobre isso, né, Guga? Então, o mercado hoje, na minha opinião, está maravilhoso. Está cada vez melhor. Agora, se você tem parceiros que você pode confiar, você multiplica os resultados. Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não consegue atender 7 clientes num dia. Às vezes eu atendo 7 clientes. É quase mesmo, impossível. Né? Eu atendo às vezes. Tem dia que eu não posto, que eu estou na rua. É bem ajustado, bem ajustado. Mas o que acontece? Porque eu sou o exército, eu trabalho só. Então eu tenho que maximizar o meu tempo. Você falou sobre essa questão. Na minha opinião, o grande diferencial desse ano vai ser as boas parcerias. Sem dúvida. E sempre... Concordo 100% com você. E sempre foi. Mas se você tiver parceiros fiéis, você vai falar como hoje. O cara diz, Reiner, tá aqui o telefone do meu cliente, liga para ele, atende. Reiner, você sozinho, você disse que está sozinho, que você... Mas só que você, se você olhar, você é a maior imobiliária, como a Top é a maior imobiliária da cidade, como a Penates é a maior imobiliária da cidade, porque a gente tem uns parceiros. Assim, uma coisa que eu faço e eu tenho convicção, que eu sempre faço um negócio bom para os clientes. Então, às vezes a gente cede um pouco, mas eu faço sempre um bom negócio. A pessoa pode falar que não gosta do meu jeito, isso, aquilo, mas em relação ao profissionalismo, eu não engano, eu não minto para o cliente. Jamais. Mas isso é um princípio básico, isso não é oferta, isso é o mínimo que o cliente vai esperar de você. Isso não é diferencial do mercado, não é diferencial, isso é o básico que o cliente espera de você. Então, as boas parcerias em 2023, no meu ponto de vista, vai fazer a grande diferença para o mercado. Por quê? Se você trabalha só num nicho, eu não tenho esse produto, eu te ligo e você faz um negócio. E a gente vai trabalhar. Ele falou agora sobre um ponto. Só complementando o que você tinha perguntado da exclusividade antes. A exclusividade é uma fidelidade. Se o cliente é fiel a você, você vai ser fiel a ele. Sem dúvida. Eu atendo mensagem 3 horas da manhã, 1h30 da manhã, 7h30 da manhã, quando eu estou acordado. Eu não sou de acordar cedo, só se eu tiver compromisso. Mas eu respondo todos os meus clientes. Falo meus, mas só uma força de expressão. Eu atendo todos os clientes, todos eu respondo. Então isso é o mínimo que eu tenho que fazer para o meu cliente. E isso é o mínimo que o cliente proprietário espera de mim. Sim. Então eu faço e mostro para ele. Quando a gente pega a gestão exclusiva, eu faço um acompanhamento. Só quer que eu entre em contato com o seu 15 dias, 30 dias, para dizer como é que foi, como é que não foi. Dá resultado. Dá resultado. Muitas vezes eu não tenho o cliente, mas o André tem
Guga tem, Nanderson tem, e eu tenho exclusividade, tudo fica mais fácil. Eu passo qual é o andar, qual é o condomínio, o proprietário está vendendo. A informação vai ser mais precisa, as né? pessoas perguntam, mas por quê? Por isso, por aquilo. Você, sem a exclusividade, você não passa 100% de precisão, porque você não sabe quem está do outro lado também. Qual é a confiança que você vai ter de Você não passar? sabe quem está do outro lado, é um quarto escuro. Uhum. Quando você tem a gestão exclusiva, você tem uma certeza. Você vai ser aquela pessoa que vai gerenciar o negócio. Então você tem a obrigação também de ter todas as informações. Sim, Verdade. Essa é a sua obrigação. Reine, deixa eu entrar para dizer o que é que aconteceu recente comigo. E isso é tão bacana. Eu fiz uma venda agora, lá para variar, no San River, na Ribeira. E esse cliente é um cara que, enfim, ele recebeu uma carta minha, que eu fiz um posicionamento lá, dizendo que eu trabalhava lá desde a fundação, que conhecia muito bem o produto San River, e que eu tinha uma demanda para lá, que se a pessoa tivesse querendo vender, me procurasse. O cara ligou para mim: André, tudo bom? Aqui é a Guiar, aqui do San River, recebi uma carta bacana sua, eu resolvi vender meu imóvel, quero que você venha conversar comigo. Fui lá. A gente fez uma coisa tão bacana, o vínculo, ele foi tão honesto comigo, que no processo eu passei 3 meses para vender esse imóvel dele. Algumas pessoas físicas, moradoras, e um corretor chegou, ele disse: seu Guiar, eu estou com um cliente aqui pro seu apartamento, bora negociar comigo aqui. Tira esse cabo da jogada aí. Aí ele disse: meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você, nem que você me pedisse, olha, e eu lhe digo uma coisa, eu não resolvo nada não. Quem resolve é André. Se você tiver interesse, ligue para ele. Está aqui o telefone dele. Na verdade, eu não sei nem se eu posso dar seu telefone. Eu vou perguntar a ele. Mas está aqui, ligue para ele. O que ele disser está feito. Porque ele é quem sabe o melhor negócio para mim. Mas esse é o cliente Isso é que fantástico, entendeu realmente o que é uma gestão. Ei, e eu fiz uma venda Entendeu? para ele. E ele todo dia me liga: rapaz, eu sou grato demais a você. Quando é que a gente vai sentar para conversar sem ser sobre Andrezinho, imóvel? eu tava vendo, outro dia eu tava num lugar que não tem nada a ver com imóveis. Eu tava na praia e vendo, eu gosto de ficar observando as coisas. E parei assim e disse: caramba, como todo mundo é diferente. Pode ser até parecido, mas todo mundo é diferente, né? Que seja fisicamente, mentalmente, mas todo mundo é diferente. Até fisicamente todo mundo é diferente. Pode ser parecido, né? É verdade. Mas todo mundo é diferente. Mas só que todo mundo tem uma coisa em comum, uma dor. Ou às vezes Né? mais de uma. Mas essa dor, trazendo para o Mas tô mercado entendendo imobiliário, o que você tá falando, a verdade. gente precisa entender essa dor. Qual é a dor certa para a gente dar o remédio certo? E aí, vamos voltar para o passado com essa informação. Quando o cara vinha para uma imobiliária, ele vinha através de um anúncio de jornal, certo? Ou de uma placa, ou de uma indicação. Naquele momento, ele já era exposto aos leões. Quando ele ligava, se ele ligasse para um escritório e num determinado tempo que tinha bina, o cara já ia ser perturbado pro resto da vida. Então ele ficava encabulado de fazer o contato por telefone. Num determinado momento diminuíram as ligações das imobiliárias em função disso. Mas antes ele ligava, tinha que dizer o nome, tinha que fazer isso. Um cadastro. Quando chegou a internet, que a gente não sabia trabalhar com a internet, o cara ganhou o anonimato. Porque ele passava a noite pesquisando na internet, ninguém sabia que ele entrou no site, porque eram raras empresas que tinham tecnologia para entender, saber tráfego, entender o que era, né? E o cara ficava no conforto da sua casa, estudando o que ele ia comprar. Quando ele vinha para o mercado, ele já vinha sabendo e sabia mais do que os corretores, porque ele verdade, estudou viu? tudo, o que estava anunciado, o que preço tinha. O cara fazia uma pesquisa e chegava. Hoje a gente tem uma condição de saber quem entrou no nosso site, como é que é, né? Faz as perfil. buscas, bota lá o cara entrou no nosso site, daqui a pouco ele está recebendo mensagem direto do que tem. Tem uma série de ferramentas hoje que tiraram o anonimato da internet, né? E aí, quando o cara liga para você no Instagram, que ele faz um contato ali pelo Instagram, e aí o cara manda ele ligar para o WhatsApp, o cara fica chateado já e desconfiado porque está saindo de uma plataforma e indo para outra. E agora, com essa questão que a gente entendeu que esse primeiro contato poderia ser um contato de boas-vindas, que a gente está falando com as pessoas dizendo assim: poxa, tudo bem, eu sou o Google, eu sou da Penat, estou aqui, você fez um contato com a gente, o imóvel e tal.
Porque assim, o cara tá entendendo hoje que falar só com a máquina é chato. Falar só com a máquina não vai resolver a dor dele. E a gente quer se posicionar para dizer assim, cara, você tem que entender que eu tô aqui para te ajudar. Exato. Né? E esse mercado hoje, tem muita gente nova no mercado, tem muito corretor novo que fica só esperando o lead, né? E eu tava vendo o Cleiton que esteve aqui com a gente, Sim, né? Botou verdade. até uma postagem Um abraço, essa Cleiton. semana aí, acho que foi ontem ou foi hoje, falando assim, pô, o cara pega o lead, se chega o lead direto no celular dele aqui, ele trabalha. Mas se a imobiliária ou a consultora trouxe esse lead ontem, quando chega na mão dele, ele faz, não vou nem trabalhar esse lead, porque esse lead é ruim. Já criou Já é um bloqueio, um né? bloqueio, Preconceito. um preconceito Boa. do lead, né? Isso, Preconceito. então, assim, existe uma mudança muito rápida no consumidor e no prestador de serviço. Né? Tentar esse equilíbrio aí, essa condição da gente ter essa paridade, para que a gente faça isso e essa questão do cara ligar e saber, o corretor saber que está falando com uma pessoa e a pessoa saber que está falando com uma outra pessoa, está tendo feedback disso. Interessante, Guga, que às vezes quem tá procurando imóvel, né, quem nem vai comprar. Acontece muitas vezes. Você já, não sei se já Pra passou. uma outra pessoa. É pra outra pessoa. Aí, É tipo aqueles programas. A minha amiga aqui tem uma pergunta, É. pra você, tá com vergonha. é verdade. É meu amigo, tá com uma pergunta aqui, tá com vergonha, eu vou perguntar. Essa sacada de vocês é muito boa. Eu começo na conversa e eu sempre pergunto, você prefere ser atendido por aqui ou... Aí eu dou opções. Sim. Ontem, 11h30 da noite, eu atendi uma cliente e eu perguntei, você prefere ser atendida pelo Instagram, pelo WhatsApp ou por telefone? Ela disse, não, pode ser pelo WhatsApp. Tal. Eu tenho mais recursos no WhatsApp. Então, eu deixo o cliente à vontade, isso eu aprendi. Não adianta você também só querer atender ele da forma que você entende que seja mais coerente. Só que nós somos factíveis a erro, então pode acontecer. A gente procura sempre atender bem, mas não consegue atender todo mundo. Essa questão da resposta automática realmente já está ficando... Então essa sacada de vocês aí também é uma coisa que faz muita diferença. Voltar... Eu tive um chefe que ele sempre falou o seguinte, e depois o cara virou meu parceiro de negócio, ele falou, bicho, o malho... Malhar o cliente. Ninguém o vai malho, mudar. isso não é uma forma maldosa, Sim. o papo, a conversa, o contato sempre vai fazer a diferença. E é por isso que eu acho que a máquina não vai substituir Pronto, você chegou no um que eu ia dizer. profissional de intermediação como Então- nós. então- Não vai. Então, o mercado está aberto. Hoje a gente vê profissionais de outras áreas querendo entrar no nosso mercado. Sim. Isso é uma coisa super valorosa para a gente, porque as pessoas que tinham um pré-conceito talvez esteja diminuindo. E com a questão do Instagram e mídias sociais hoje, muita gente vê big corretores, grandes corretores, vendeu X, vendeu Y, o cara faz logo a conta, né? 5%, Psh, pô, o cara conseguiu vender aquilo. Mas não vê a estrutura que tem Eu, por na trás, minha né? profissão, que eu achava que eu era o bambambam. cara numa venda ganhou mais do que eu no ano inteiro. Então isso também está desmistificando um pouco. As pessoas só precisam entender que às vezes o cara só fez um negócio. Um negócio. E aquele negócio que ele fez, Você ter constância faz diferença. tem parceiros também envolvidos. E sempre tem parceiros, aí tem o escritório de E qual é o advocacia, tempo dependendo que ele dos tá negócios. aplicando para fazer aquela venda? Quem trabalha com área, né, com a Ou gente, a gente com passa esse, aí, dependendo a gente dos passa um negócios, ano, 2 anos dois- negociando um Dependendo negócio. do Quanto negócio, você gastou para Tem chegar que ter uma ali, boa né? assessoria jurídica. E a resiliência que É, você sem experimentou. dúvida, Pra cara, ter. sem Essa é o diferencial do Sem dúvida, mercado. sem dúvida. Verdade. André, você falando dos causos aí, nós fomos ver um imóvel, enfim, o cliente queria, não lembro o número, 700 mil, a gente falou, ó, esse imóvel é 450, nossa avaliação, tal. Na época eu avaliava de graça, hoje eu não faço mais isso. Também. Enfim, eu estava começando no mercado, uma euforia de jovem, né, jovem no mercado. E passaram-se 5 anos, a pessoa vendeu o imóvel Pelos praticamente pelo mesmo valor. Falou, pô, corretor ganhou dinheiro fácil, fez a venda. Pô, depois de 5 anos o cara foi persistente. Eu nem tive a vontade de ofertar o imóvel dele, porque estava muito fora do mercado. Aquele profissional que teve a persistência ou não, não sei se foi ele, mas o que conseguiu, pô, teve que Realizar, amaciar, cara, teve que... Mas a gente ouve às vezes da pessoa, pô, foi muito fácil. Depende, às vezes o que é fácil para você é muito difícil para outras pessoas. Então, você falando, fez o comentário do seu pai, coisas que podem ser muito difíceis para ele, é porque às vezes o cara não tem, às vezes
a ideia de como pode ser fácil. Às vezes ele não tem a ideia. Isso serve pra gente, serve para muitas pessoas. Usa Instagram, também. Outro não usa. Um usa WhatsApp, outro não usa. Um usa mas celular, eu não tenho que ser você, né? Não. Eu tenho que ser eu, né? Isso. Não. Então, assim, você é bom no Instagram, você é bom no WhatsApp. E nós somos vendedores. Nós somos vendedores. E tem um corretor que é bom do PAP, ele tá indo todo dia, batendo lá, visitando o médico, visitando não sei quem, tá fazendo. Esse cara tá certo no nicho dele. Tá. Ele tá perdendo oportunidade de outros negócios, de outros nichos, sem ele estar usando essas outras ferramentas. Mas ele tem o caminho dele, tem sucesso, tem oportunidade de sucesso. A gente vê pessoas como vocês, Anderson, já foram corretores autônomos, está montando uma carteira de corretores associados, está fazendo um trabalho, está desenvolvendo. Isso a gente vê, né, André? Com certeza. Várias pessoas capacitadas fazendo a mesma coisa. Mas a gente tá muito bonzinho. Vamos trazer um assunto bem polêmico aqui agora. Zero polêmica. Vamos lá. Assim, o corretor de imóveis, muitas vezes, ele dá tiro no pé. Como todo brasileiro, dá tiro no pé. E aí, não é uma área que vocês atuem fortemente, que é a área de empreendimentos. Sim. Mas é uma área que vocês convivem no dia a dia com as consultoras, com tudo isso. Tivemos muitos lançamentos, muita coisa acontecendo no Natal, né? Que muitas vezes a consultora diz assim, os caras estão tirando pedido. Se eu botar uma menina aqui, eu vendo, né? Só que começou também uma situação de que o cara assumia um compromisso com a consultora, chegava lá, ficava captando cliente dali para levar para outro empreendimento. Isso foi uma realidade. Sim. Também. Né? As consultoras começaram a entender isso e começaram a entender que, em vez de pagar X%, 5% de comissão, podia montar uma house que ela ia ter um custo de 3%. Reduzia o corretor, tudo bem. Tem o profissional que vai lá, se sujeita a trabalhar pelo percentual, fazer tudo isso. Perfeito. Só que hoje está havendo um retrocesso disso, né? São poucas as consultoras que mantêm house. Sim. Por quê? Porque para ela manter uma house, ela tem que lançar muito. O cara não consegue ficar lá se mantendo, o profissional precisa ter volume de venda. Com certeza. Né? Então, está existindo essa volta das consultoras buscando as imobiliárias. Só que Natal perdeu seus grandes profissionais de empreendimento. Muita gente saiu dos empreendimentos porque a gente passa um tempo sem vender empreendimento, né? A gente não teve lançamentos devido ao plano diretor, uma série de coisas, mas está voltando agora. E a gente está encontrando nos corretores algumas resistências para trabalhar com consultora, né? É interessante isso, porque quando eu comecei era só construtora. Mas eu posso te responder isso com uma frase. Sempre tem alguém que diz que faz mais barato. Sempre. Eu vejo sempre seus posts. Sempre tem alguém que diz que faz mais barato. E tudo bem, cara. Você tem um carro, vou citar um exemplo, de 10 mil. Você leva ali no Cidadão, ou você pode escolher esse outro. Se você tem um carro de 100 mil, você vai usar a mesma balança? Então, eu não consigo enxergar como é que um proprietário de um bem, de um imóvel, que tem um valor agregado alto, num país que a gente vive que só a ponta da pirâmide consegue ter um imóvel próprio. Pessoas que têm 2 imóveis próprios, 5, graças a Deus, fruto do trabalho dele, pega o patrimônio dele e entrega para uma pessoa que ele não sabe quem é. E tudo bem. Só que se esse cara fizer uma coisa errada, você pode ter um problema maior do que você jamais imaginou. Então, como você falou, quando chega um cliente de indicação, tudo fica mais fácil. Você consegue, às vezes, colocar a sua gestão exclusiva, mostrar como é o seu trabalho. Quando a pessoa está aberta. Quando ele já chega com a mente fechada, é mais difícil. Quando ele chega com a mente fechada, é mais difícil você conseguir. Mas não fuja das consultoras, não. Vamos falar das consultoras aqui. André, por favor. Diga, Andrezinho. Eu não posso falar. Eu vou ser muito franco aqui. Eu fiz pouquíssimas vendas de produtos de lançamento. Pouco mesmo. Pouco. Porque quando eu fui apresentado ao mercado imobiliário, que, como eu já falei lá atrás, eu entrei no mercado já através de uma Remax, que era aqui no Seaway. Então, a Remax era muito forte no mundo todo com a venda de avulso.
Sim. Vendi sim, mas assim, eu não tenho... Por exemplo, mas eu fiz, eu tenho alguns empreendimentos que quando eu O estava São no início... River é uma realidade mas pra o São você. River não, porque tinha uma ligação. Mas, por exemplo, São Charbel, eu dei muito plantão aqui pro São Charbel. Fiz muito plantão pro Ventos Alísios, ali Aham. e alguns outros produtos. Eu vi de tudo. Eu tô entendendo o que você tá falando, Guga, porque a gente vê isso, né? Agora, por exemplo, hoje eu sou um cara... Quando o produto é bom, ele vende. A gente sabe que tem algumas construtoras aqui que hoje já são até uma grife. Os caras lançam e sabem que vai ter quem compre. Na verdade, ela se antecipa bastante. Ela faz um estudo de mercado dentro da carteira dela. E aconteceu recentemente. Mas eu vou trazer de volta aqui essa questão da dor. Porque assim, aí eu me colocando como consultor, certo? Como empreendedor. Que o cara tem uma dor. Ele tem um projeto e ele tem que viabilizar. E só se viabiliza projeto com venda. Velocidade de venda. Pode trazer o maior arquiteto do mundo, fazer a coisa mais bonita do mundo, pode fazer a mágica, né? O Mr. M do mundo, trazer para cá e fazer o que puder, mas se não tiver venda, o projeto é um fracasso, certo? Então o cara está apostando muito nisso. E aí a gente se depara com a falta de compromisso de algumas empresas imobiliárias quando assumem alguns plantões, algumas coisas aqui. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a gente sabe que tem essa preocupação. E as construtoras estão precisando dar essa velocidade. E muitas vezes, como a construtora faz, em Natal principalmente, sem ouvir muito o mercado, às vezes elas apresentam algo que eles acreditam, mas o mercado imobiliário não acredita. Sim. Né? E aí, quando ela olha para o lado, a dor dela é vender. E ela olha para o lado e diz, pô, ninguém acreditou, então eu vou pegar meu time e botar na rua. Às vezes é sucesso, às vezes não. Né? Então, hoje eu tenho um pleito grande para o mercado imobiliário, que é juntar as construtoras, juntar os corretores, juntar os arquitetos, e a gente falar mais sobre esse mercado para a gente trazer produtos mais assertivos e a gente fazer essa cadeia que a gente conseguiu fazer muito bem no mercado de terceiros, que é essa parceria, essa troca que a gente faz de produto, tudo isso, no mercado de lançamentos, como existe em João Pessoa, que é um mercado extremamente muito mais forte do que o nosso. Existe aí uma parceria muito grande, né, que envolve inclusive a Caixa Econômica lá, os bancos, são muito mais alinhados com as incorporadoras e com o mercado imobiliário do que aqui, né? A gente ainda está com essa distância no empreendimento e que a gente já conseguiu consolidar Eu posso te responder, Guga. O vendedor, vou falar por mim, ele vai para quem paga bem. Eu procuro quem paga bem e confio no meu trabalho, certo? Eu posso ceder em relação a honorários? Lógico. Na negociação, Claro. tudo é possível. Claro. Mas se você já começa perdendo de -1-0, se o cara não confia em você... Já está demonstrando que... Mas ele quer às vezes quantidade. Aquele que eu conversei com você outro dia. Eu já fui convidado por empresas muito bem conceituadas, que eu nem imaginava que sabiam que eu existia, como corretor autônomo, para desenvolver algum projeto. E tudo bem. Tem sempre alguém que diz que faz mais barato. Mas quem tem que definir isso é ele. Ele é que... Algumas empresas falam, mas eu só consigo essa margem. Mas aí... Eu não estou na contabilidade dele, eu não tenho como responder. Mas aí é onde eu estou dizendo que como falta a conversa prévia, porque é o seguinte, na hora que eu estou compondo um empreendimento, que eu estou fechando uma tabela, que eu estou fazendo isso, tudo cabe no preço que o mercado paga. E se for um entendimento prévio, a gente consegue estruturar todos os empreendimentos que atendam todas as esferas que vão estar envolvidas com esse trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui para um lançamento de uma empresa, entregaram a tabela. Todo mundo ficou... Quando chegou na tabela, disse, não, tá errada essa, recolhe essa outra. Em 2 minutos. Não pode. Como assim? 10% a mais. Tinha eu e outros corretores, falei, cheguei a ver e tal. Então não existe contabilidade naquilo ali. Me desculpa, não existe.
naquele caso específico, tá? Não estou citando Sim, nada. mas acontece muito da gente ver empresas preparando lançamentos totalmente despreparadas. Tem. Vou falar de questões pessoais. Você tem um filho, ele está com problema de saúde. Você tem um plano. Você paga o plano de saúde. Ou não, você tem o SUS. Se você achar que o negócio talvez não se resolva daquela forma, você vai procurar um bom profissional, às vezes pagar para resolver aquilo lá, ou você prefere tentar várias situações que você não sabe se vai dar certo. Você não, Belo exemplo. ninguém indicou, ninguém isso. Tô falando desse exemplo porque se meu filho está com um problema que eu acredito que é grave, eu vou pagar uma consulta de R$1.000 para resolver. O cara vai chegar para mim, vai olhar para mim, em 10 segundos vai falar: seu filho não tem nada. Vá para casa, dê um banho nele. Aqueles R$1.000 para mim salvou. Sim, lógico. Porque ele tranquilizou. Lógico. Porque eu procurei um especialista. Só que tem pessoas que preferem ir em outro. E depois ainda acaba falando do profissional que contratou. Mas isso é o que eu E coloco. tudo bem. Agora, tem pessoas que não podem pagar aquele profissional os R$1.000. E tudo bem. Não, tem que se adequar. Tem produto que pode vir para o mercado, tem produto que não pode. Que o mercado não absorve o que a gente está precisando. Quando eu trabalhei na Caio Fernandes, que é uma empresa que eu me orgulho muito disso aí, aprendi muito lá, eu trabalhava só com empreendimentos. E eu via o pessoal do avulso. E quando eu saí de lá, eu falei: eu quero trabalhar no avulso. Por quê? Porque eu via a forma que as empresas tratavam a imobiliária. Pronto. E eu via a forma em que as empresas trabalhavam o corretor. É exatamente esse ponto aí. Essa união, entendeu? Então, essa coisa do empreendedor olhar e dizer assim: pô, eu confio no mercado imobiliário de Natal. Eu confio no que Andrezinho está colocando aqui. Eu senti com muita dor, a forma que eles tratavam uma empresa e não me tratavam como um corretor. Só que eu sou vendedor. Eu num plantão, num sábado, eu fiz uma venda 10 horas da noite num shopping. Eu conheço uma corretora. Na segunda-feira, quando o cliente foi assinar, porque a empresa não funciona no sábado à noite nem no domingo, Cerevo, aquele bônus era só se fechasse até o sábado. Pô, vocês estavam abertos. Eu estava lá no shopping trabalhando 10 horas da noite. Verdade. Seus colaboradores estavam em casa, curtindo a família, viajando, tal. Então, eu não vejo e não via naquela época esse reconhecimento que eu espero. Eu, Reiner Trindade, Se amanhã eu tiver, lógico que eu vou abrir, eu tenho uma mente aberta, eu vou trabalhar. Eu preciso fazer negócios. Verdade. Eu tenho clientes e parceiros. Quando eu tenho uma coisa boa que eu acredito, eu vou atrás dos meus bons parceiros. Senão, eu jogo no mercado. Por isso que eu boto aí, ó, na mesa. Vamos sentar todo mundo, porque esse mercado tem muita oportunidade da gente fazer as coisas melhores possíveis para isso. Sua pergunta. Reine disse uma coisa que eu bato nessa tecla desde que eu me entendo de gente. Que é assim, eu tenho não sei se isso é um defeito ou é uma virtude, que é: eu não vendo no que eu não acredito. Se eu acredito no produto, se eu acredito naquele imóvel, que eu consigo... ele me convencendo, quando ele me compra, eu vendo. Mas se ele não me conquista, eu não tenho poder de convencimento para mostrar ao cliente. Dúvida. Então isso é fundamental logo isso daí. Agora, Guga, assim, você está falando nessa questão aí, eu queria entender uma coisa. Por exemplo, você está falando no sentido, por exemplo, hoje, para os lançamentos que estão por vir. Você sente que as imobiliárias ou até a própria empresa que está criando aquele produto, ele está com dificuldade de criar uma equipe de corretores para trabalhar só aquele lançamento? Eu tenho notado assim, poucos do que eu tenho visto assim, né? Muito pouco. Eu fui visitar um dia desse lá, o Rosalia. Sim. E conversei com o pessoal lá. E eu notei isso, que eles... O produto está sendo até reformulado aí. Agora a nova incorporadora está assumindo. Mas deixa eu entender o que você está querendo dizer. Diga não, aí a minha pergunta é essa. Claramente, se André, você... que eu já respondi. Não, eu estou querendo saber isso. Se nessa situação desse mercado novo do produto que está a chegar para esse lançamento, se existe de repente, não sei se é uma gestão, no sentido assim de como se vai divulgar, se tem pessoas preparadas para ir para o mercado para divulgar esse imóvel, ou se está faltando esse profissional exclusivo para ficar como o Randy ficava no shopping até 10 horas da noite, para captar um cliente e fechar o negócio. Até tem esse profissional, mas em menos quantidade. Certo. Por quê? Porque existe no mercado algumas descrenças
em algumas construtoras. Por ela ter criado uma house, por ela ter... Mas a construtora foi atrás de resolver a dor dela. Ela precisa vender. Tem bloqueio demais hoje. Né? A credibilidade de algumas empresas está abalada em função disso. Porque às vezes você traz um cliente, a consultora trata o profissional de vendas com um pouco de desdém. Quando é um produto muito fácil, ele acha que é muito fácil vender e está pagando caro de comissão. E quando vem para a mesa, Barato. muito barato, está pagando caro o comissionamento direto do corretor, então ele tem que se estruturar e fazer direto, porque ele fica mais barato. Entendi. Só que ele esquece que se ele trouxer para a mesa, no planejamento dele, profissionais de qualidade, que vão sentar com o arquiteto dele, que vão sentar com ele, que vão sentar estruturando o projeto sai redondo e vai vender mais fácil. E outra coisa, relacionamento durante um longo tempo também. Qual é a consultora hoje que chama um corretor na mesa quando está estudando um lançamento? Nunca me chamaram para nada. É raro isso acontecer. A gente tá lidando com esse povo todo dia, né? O cliente, então ele podia escutar assim as pessoas que estão mais nesse tempo no mercado. Mas é porque existe um posicionamento aqui de algumas consultoras, tem outras consultoras que sentam, conversam. Eu digo que a diferença do nosso mercado para o mercado da Paraíba, ia falar agora, né? É que hoje o mercado da Paraíba escuta muito o mercado imobiliário. Escuta o profissional. E aí fica mais fácil de vender, fica mais fácil de posicionar o produto no mercado, fica mais fácil de vender o produto para o corretor, porque está tendo um respaldo de Reiner, que é um profissional da área, que está todo mundo entendendo que Reiner está trazendo um produto da consultora X adequado para o mercado. Tudo verdade. Eu fui num evento na Paraíba, a comissão inicial era 6% do corretor. Lançamento. Chegava até 9%. Cabe no preço quando o mercado paga e você faz a estruturação correta. Aí eu te pergunto, por que João Pessoa está fazendo, está tendo resultado, está isso, está aquilo? Não sei. Eu sou só um corretor. A diferença autônomo. É o relacionamento do mercado, cara. Mas eu vi lá. Diferente. E essa construtora dizendo que ela faz reunião antes de lançar um produto, que escuta quem está na rua. Porque eu brinco, eu sou o corretor sovaco molhado, meu amigo. Eu estou na rua o dia inteiro. Eu não tenho escritório. Eu estou ouvindo as dores. Verdade. Eu tô ouvindo. Aponta quem sabe isso. A ponta do iceberg. Você que tá lá na frente. E tudo bem. Só que a mesma coisa é você não valorizar o cara que cata o teu lixo. É a profissão dele, pô. Verdade. Aí, então, Guga, você como um cara formador de opinião e você como esse elo, porque você atua muito bem nas duas vertentes. Você atua do lado das construtoras incorporadoras, que você tem um bom acesso com as grandes imobiliárias, e você também escuta o que os autônomos, os corretores que trabalham de forma individual passam. Mas a gente está procurando marcar aí. Agora em março a gente vai levar o podcast. Você é um cara diferenciado. A gente... Não, mas eu sempre falei pra você, a gente vai levar o podcast para fazer uma grande mesa redonda, trazendo essa galera. A gente quer botar na mesma mesa consultores, arquitetos, entendeu? Corretores de imóveis, clientes, movimentar para a gente poder falar a mesma linguagem. Show! Entendeu? Porque assim, é importante demais a gente fortalecer o nosso mercado e fortalece com isso. O mercado tem um potencial fantástico. Eu falei, 2023, pô, as parcerias. Isso é uma parceria. A gente não vive sem as consultoras não vivem sem a gente não vive... Eu fiz a opção de trabalhar no avulso, com imóveis prontos. Por quê? Porque eu tenho muito mais liberdade de conversar com o proprietário, com o cliente interessado, com os parceiros. Mais da metade dos negócios que eu faço são em parceria. 80% lá na nossa imobiliária. Eu acho que, assim, com certeza chega perto de 80% ou mais. Mas o que acontece? A questão da confiança. Eu confio no parceiro. Eu pego o seu imóvel com exclusividade, seja de uma construtora, porque as grandes imobiliárias, elas podem trabalhar com exclusividade, mas elas podem remunerar bem os parceiros do mercado. Agora, algumas não têm esse pensamento ainda, talvez. Não sei. Quem está certo, quem está errado. Essa remuneração que você fala, qual a remuneração bem que você fala para você? Cara, eu não quero falar de números, mas eu vou falar uma coisa que eu passo. Eu vejo alguns corretores de imobiliária que me pedem imóvel e quer que eu faça meio a meio. Só que na mesma empresa dele, ele tem um imóvel e quando eu ligo, ele fala, só consigo te pagar X. Eu sei o que você está falando até. Como é que você quer X e você quer metade da minha?
Tem que ter imobiliária Não. que paga metade do que o corretor recebe. E tudo bem. Não, e mercado... parceria não é isso não. Não, mas é o que eu tô são te falando. regras Mas que tem. Mas tem. É aquela coisa, vem cá, vosso reino, você Mas nada. entenda, Tem uns que Anderson. são assim. Existe. Lá na Penates não existe isso. Lá na Penates parceria é parceria. 50-50. Isso é bom, isso é bom. O sucesso vem depois do trabalho. E eu digo mais aqui para quem está nos acompanhando, assim, a questão que existe hoje no mercado, 40-40-20 indicação. Tem todo negócio. Lá na Penates, Todo a gente- negócio combinado não é caro. lá na Isso. Penates a gente não consegue fazer 40-40-20 pelo simples fato. Muitas vezes um imóvel que nós captamos já tem uma indicação de um parceiro, então a Um gente corretor. de um corretor, Sim, então a gente e tudo bem. remunera aquele parceiro com 10% do que entra para captação. E aí a gente pode remunerar 10% também do que entra na parte da venda. A grande questão da gente hoje é entender que esse mercado, o relacionamento, o que é combinado não é caro, mas esse relacionamento da gente abrir para o mercado, essa discussão na mesa e trazer para a gente fortalecer o mercado, porque assim, nós temos um potencial gigantesco. Inexplorado. Nós Ainda. Nós estamos aqui recebendo incorporadores de fora e esses incorporadores estão conversando com a gente, estão dizendo assim, rapaz, como é que a gente trabalha aí? Como é que a gente chega? Né? Como é que a gente abre isso? Cara, eu quero essa informação aqui. Estão recebendo informações valiosas, importantes, só que os caras vêm, entram e começam a ganhar um espaço do cara daqui dentro que estava sentado, acomodado. Tava na zona de conforto. na zona de conforto. Essa divulgação ativa que eu faço, Guga, nos aplicativos, no Instagram, no Facebook, em média eu invisto, posso falar de números aqui, entre 100 a 300 reais por mês por imóvel. Se você olhar quantos imóveis eu tenho anunciado, você faz uma conta simples. Se eu tenho exclusividade, eu vou investir. Com certeza. Porque como Perfeito. dizia meu amigo Renato Bahia, eu tenho um cheque de 50%. Lógico, existem várias nuances nisso aí. Mas eu vou garantir para o meu cliente o quê? Trabalho. Eu não vou garantir venda, nem vou garantir aluguel, mas eu vou garantir o meu trabalho. infelizmente, a gente o não trabalho, Mas a com o meu trabalho, consequência aí eu vou vem. mostrando para ele meu trabalho. Aí eu vou mostrando. Teve imóveis que eu vendi depois de 2 anos, mas eu estava mostrando para o cliente o trabalho que estava sendo desenvolvido. Ele poderia muito bem, passou 1 mês, 15 dias, 6 meses, sei lá, ei, não quero, vou entregar para... E uma outra coisa que eu não faço no mercado, se alguém que eu conheço já agenciou o imóvel, eu não peço exclusividade. Se alguém que eu não conheço, é uma outra situação. Sim. Aí eu não devo nem fidelidade, Isso é nem uma cordialidade. questão de ética. Isso eu não faço jamais. Se eu for num imóvel, num condomínio que você me indicou, me entregou a chave do imóvel, ou disse, ó, fala com o proprietário lá, pode ir. Nesse imóvel, cara, eu não faço agenciamento nenhum. Eu não vou atrás de outro imóvel, eu não vou atrás de outro proprietário. Por quê? Eu só consegui entrar graças à sua habilidade profissional. Eu não uso isso em benefício próprio. Então eu jamais coloquei o negócio financeiro à frente das minhas relações de trabalho. Com certeza. Mas, pessoal, é o seguinte, o Papo com Café é esse papo aqui super show que a gente olha e aí, ó, já foi aí, já estouramos, beleza, o show de tempo aqui, bola. a galera sempre de boa com a gente aqui da técnica. Reiner Trindade, o que é que você não pode sair daqui sem falar? Porque a gente tá aqui nesse momento de... Guga, Uma hora da verdade, dizer assim, vou o que é que você falar- não pode vou- falar aqui? vou O que é que você falar- não pode falar, não? O que é que você não pode deixar de dizer aqui Vou pra falar gente? olhando nos seus olhos, cara. Muito agradecido por ter sido convidado. Nanderson, também muito obrigado. André, figuraça. Esse ano é o ano do corretor imobiliário em Natal. É o ano da gente fazer Recebo e acredito. grandes negócios, com boas parcerias, trabalhando da forma que o mercado espera. Correto, com ética. Não coloque o dinheiro à frente do negócio, que isso não vai acontecer. Você vai vender hoje imóvel de 3 milhões, sei lá quanto, mas vai ficar 2 anos encostado, velho. Porque o mundo vai te cobrar isso. Verdade. Então seja coerente. Não dá certo para você, procura um parceiro. Não tem habilidade, liga para André, pô, esse negócio não dá para mim, tenta resolver. Guga, como eu já fiz outras vezes, cara, não é a minha praia. Isso. Verdade. Guga, tá aqui o contato do cara, o celular, liga para ele, resolve tudo. Eu faço isso e nunca me arrependi, sabe por quê? Porque às vezes que eu perdi é porque não era meu. Verdade. O que eu perdi não era meu. E às vezes é um preço muito barato
para eu conhecer quem você é, cara. Verdade. Aquilo que eu perdi ali, aquela grana que voou, foi o preço que eu tive que pagar para eu saber quem é você. Exatamente. Orgulho não paga conta. Eu aprendi com você isso aí. Orgulho não paga conta. Isso Mas aí. o meu sorriso é para todos. O meu respeito não. É verdade. É isso que eu queria agradecer mais uma vez. E Show, pode ter certeza, se amigo. você fizer um novo bate-papo aqui, a gente vai estar rindo de fratura exposta. Porque esse ano vai ser o nosso ano, pode ter certeza. Pode ter certeza que sim. Que venham outros meses, que janeiro foi extraordinário. Maravilha. Andrezinho, e aí, qual é o seu recado? O que é que você não... Eu tô aqui de novo, feliz da vida, muito feliz mesmo, até porque me sentindo muito à vontade. Feliz demais de estar com meu amigo Reni aqui, um cara que eu admiro de verdade. Vocês dois já são Obrigado. 2 dinossauros do mercado, Guga de Macedo, todo mundo conhece, Nandinho, um amigo que essa profissão me deu de presente. Dizer isso, bicho, que o mercado está aberto. Existem pessoas aí que estão dispostas a lhe ajudar. A questão que Reni disse aí para mim hoje foi, parece que ele estava, o que eu estava conversando com o cliente hoje. Amigo, o importante é a gente fazer o negócio que você fique satisfeito. Essa questão de números de dinheiro, isso vem depois, é uma consequência. Você já imaginou que o nosso negócio, a gente só os nossos honorários a gente recebe só com sucesso. Sim. Então, ninguém está cobrando nada antes. Amigo, você só vai me pagar pelo meu sucesso. Sim. Então, me dê essa confiança. Esse mercado eu conheço, esse nicho é meu, essa área eu atuo. Vem aqui para lhe mostrar, para você conhecer minha estrutura, o que é que eu tenho para lhe propor. E tem aqui o que é que eu vou fazer. Você tem um período, eu não vou pedir para você ficar amarrado comigo a vida toda não, mas venha conhecer o que eu tenho para lhe oferecer. Isso. O mercado é bacana, tem muita gente boa. O mercado imobiliário é de parcerias. Eu não tenho números diferentes do seu. São todos os meus negócios. De 10 negócios eu faço 7 ou 8 com parceria. E eu prefiro estar sempre vendendo em parceria do que tem uns caras aí com a mente fechada, só vendo o sol. Passa 1 ano, 2 anos sem vender. E aí, meu irmão, não sei como é que ele faz. Eu gosto de negócio. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de pessoas. O que depender de mim, para eu fazer, com que se concretize, eu faço. Eu só não consegui ainda ressuscitar a gente. O resto, eu tô aprendendo. Mas faz a reza, mas faz a É reza. isso aí que eu quero agradecer Show, André. para vocês aqui, para esse podcast que já é um sucesso. Eu assisto todos, porque Guga manda para mim, Nandinho manda, eu já tô aqui pela 2ª vez. Eu sou André Araújo, da Top Brasil Imóveis. O meu Instagram, que é uma rede que eu uso, @ A gente bota aí, fica tranquilo. Então pronto, tá A lá, técnica André bota Araújo, aí. Top Brasil. Show. Beleza? É Beleza, só agradecer por esse momento. Por mim, a gente sai daqui de meia-noite, porque o tempo passa voando. Doutor Nandes, manda aí seu Agradecer recado a aí. Reiner, Andrezinho, sempre é satisfação poder receber vocês. Aos meninos aqui da Vox, dizer que você ainda, se não é parceiro ainda da Penates, siga aí, @PenatesImob e o Papo com Café RN, não é isso, Guga? Isso. Se cadastre para ser o parceiro da Penates, está recebendo os nossos imóveis exclusivos com gestão para você fazer uma verdadeira parceria, como nós falamos Como nós aqui. fazemos sempre, graças a Deus. E dizer que nós contamos com você para fazer o mercado imobiliário 2023 cada vez melhor. Show de bola, gente. Muito grato por vocês estarem acompanhando a gente aí. Se gostou, dá um like, curte, compartilha, ativa o Verdade. sininho, se inscreve no canal. Fica aí com a Reiner gente. quer dar a última, Quer- Olha a carteira, Guga. É. Pra você relembrar aí o seu início. Verdade. Então, um grande abraço e bora realizar. Bora realizar. Valeu, gente. Show. Falou, Tamo junto. valeu. Bacana.